Matheus e do Lucas Carlos, e nós vamos falar o princípio fundamental da dinâmica. Um pouco da história do físico, o que ele foi, o seu nascimento, foi no de 1643, e a sua morte, que foi em 31 de março de 1727. E sua formação? Ele foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista, físico e matemático. Só isso, tá? Caramba, foi foda. Os caras se contentaram de ser só Nem duro, mas é geral, era matemática. Deixa eu passar para as suas obras. A principal obra de Newton que ficou conhecida foi as suas 3 leis, né? E uma delas, que foi responsável, a segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Mostra que a força resultante que atua sobre um corpo é resultado da multiplicação do corpo por sua aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Os fenômenos, um dos fenômenos da força-peso, né? A partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição na física. O peso, a força-peso corresponde à atração exercida pelo planeta sobre o corpo em sua superfície. Ela é calculada com a equação peso igual a massa vezes gravidade, que é 9,8, né? Que arredonda para 10. É como se a Terra fosse um ímã, né? Todo corpo que passa por cima, ela atrai para o centro. E é sempre em direção, no sentido vertical. Bom, nesse experimento a gente vai usar no primeiro momento 2 carrinhos de massa iguais, amarrados por um elástico. Em seguida, no segundo momento, iremos substituir um dos carrinhos por um outro carrinho com a massa maior. Sua massa é maior por quê? Porque temos aqui um peso que vai fará muita importância e alterará o seu resultado no final. No experimento vocês estarão vendo isso. Tá, aplicações. De acordo com essa lei, para que se mude o estado em movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura abaixo. Tá, a partir disso, para que temos um corpo, um objeto de peso, você vai aplicar uma força, peso sobre ele. Através dessa força, ela vai implicar na aceleração. Só que essa aceleração, para ela ocorrer de acordo com o seu peso, depende da massa desse objeto. Agora eu vou estar demonstrando, através da força resultante, como foi tirado o diagnóstico desses resultados. A força resultante é massa vezes a aceleração. Ali a força resultante do primeiro objeto temos 2 newtons, que vai ser a massa do objeto que está sendo aplicada ao mesmo sentido que o peso vai se locomover, é de 1 kg. E a aceleração que a gente quer saber. Aí nisso a gente vai fazer a aceleração, que vai ser igual a velocidade vai ser 2 metros por segundo. Aí nisso vai ser feito sucessivamente. Só um detalhe aí na sua explicação. Você está falando força resultante depois você falou força peso. Isso, desculpa, é a massa. É a massa. Cuidado, porque essa força é uma força resultante qualquer. Ela pode, quando se tratar de força peso, aquela aceleração não é mais a aceleração escalar, e sim a aceleração gravitacional, que é o G, que é medido já experimentalmente, como o colega falou, a 9,82 ela vai cacetada na dimensão ao quadrado. Pessoal, isso que ele está falando, que eu estou corrigindo ele, é a questão conceitual. Isso é fundamental. Cuidado para não confundir os conceitos na física. Isso é fatal. Uma coisa é você calcular a força, que você, no caso, 10 exemplo do carrinho aqui, é uma força proporcional e depende da massa do corpo, mas é uma. Como é? Tipo, vai se chocar, tá? O movimento está na horizontal, direção horizontal. Então tem uma aceleração escalar linear. Agora, se eu soltar minha garrafinha daqui no chão, aí envolve
um movimento para baixo, aí tem a aceleração da gravidade, porque ela sempre está no sentido para o centro. Tá? Então, só em relação ao cuidado com isso, porque falar de força, essa força resultante é uma força generalizada para qualquer tipo de força. No caso da força-peso, é em especial quando tem a atuação do campo gravitacional da Terra, que ela fica meio como colocar números aí, tá? Continua. Tá, aí através disso foram feitas todas as análises dos 4 pesos. Aí nessas forças que foram aplicadas, não sei se podem ver, tem uma força de 2 tem o peso de 2 kg, que deu uma aceleração de 1 metro por segundo, e ali o de meio quilo, que deu uma aceleração de 4 metros por segundo, e por fim a de 4 kg, que deu uma aceleração de meio metro por segundo. O que isso significa? É a parte crucial do nosso trabalho. Significa que quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração do corpo. E quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração. E quanto maior a massa, menor a aceleração do corpo. Isso vai ser implicado daqui a pouquinho no trabalho que ele vai demonstrar que os corpos, na hora que eles esticarem, que eles soltarem os 2 carrinhos de pesos iguais, eles vão se chocar no mesmo ponto. E quando forem ter contato, soltar um carrinho com peso mais massa diferentes, o mais pesado ele vai ter uma diferença, uma aceleração menor devido ao seu peso, enquanto o mais leve vai chegar ao contato do mais pesado, com uma aceleração mais rápida, uma reação mais rápida. Esse que eu vou demonstrar agora. Só em preste atenção na explicação dele, claro que o senso comum fala muito forte na explicação dele. Na hora que fala massa, fala peso, fala peso, fala massa, fala peso, fala peso, fala massa. Ele fica meio, na hora que fica assim, mas tem que estar bem claro que isso é natural. Não tenho medo de errar aqui, tá? Estou aqui justamente como mediador do conhecimento para auxiliar vocês na clareza que vocês possam explicar isso de modo claro, conciso, dentro do campo conceitual da física. Lógico, como você não tem uma parada, não vai errar naturalmente, seja com nervosismo, uma série de fatores aí, tá? O que eu chamo a atenção aqui nessa apresentação rapidinho? Vocês futuramente vão apresentar o seu TCC. Significa que você tem que falar com propriedade lá na frente na hora de defender. Se você falar uma propriedade errada conceitualmente na agronomia, vocês estão ferrados, porque a banca vai reprovar você. Significa que você não está preparado conceitualmente a fazer como um futuro agrônomo. Olha, parece que não. Esse MHP vai avaliar vocês nessa parte conceitual. A parte conceitual é em qualquer área. E vocês, para serem excelentes agrônomos, me digam se eu estiver errado. Alguém pode contra-argumentar agora. Eu estou abrindo a palavra para isso. Me digam se eu estiver errado. Qualquer agrônomo que ele for apresentar um projeto, seja de qualquer órgão, público ou privado, para ser aprovado, se o projeto dele estiver de acordo com os conceitos dentro da agronomia, é aprovado ou reprovado? Bom, por isso que quando vocês forem estudar física, ou seja, qualquer matéria, aprendam os conceitos, assimilem os conceitos, vejam que contexto está por detrás de tudo isso e qual que é a aplicabilidade disso no seu dia a dia. Veja as conexões. Estão percebendo a importância do seminário avaliativo que eu estou fazendo com vocês agora, diante desta fala? Quem estiver prestando atenção, verifica a importância desse seminário. Tá? Pode lá. As nossas referências. Sim. E vamos direto ao conteúdo. Bom, como eu havia dito, temos 2 carrinhos de massas iguais, amarrados por um elástico, partirão de um princípio. Vamos delimitar esse princípio. E se chocarão. Está marcando a distância aí, né? Isso, marcando a distância. Beleza. Distância. Para todo mundo ver. Fica na frente. Só delimitação. Se chocarão no mesmo ponto, ou seja, com metade. Porque ambos têm massas iguais.
Isso acontece porque ambos os carrinhos, a força aplicada nos mesmos foram iguais e também as massas de ambos são iguais. Agora, se substituirmos um dos carrinhos por um que possui um peso, uma massa maior, sofrerá alteração. O problema de doação do carrinho desse lá no ano é que ele quer apaixonado por carrinho levar o carrinho. Quem gosta de economia, mais criança da área da colecionando Hot Wheels, então, tem a parte do carrinho. Substituímos o carrinho. Agora, este carrinho tem massa maior. E este continua com a mesma massa. Vamos fazer o experimento mais uma vez para ver o que acontece. Partindo do mesmo ponto. Vamos chocar. Tá. Irá, pô. Oxi. O que aconteceu? O carrinho de menor massa a sua aceleração foi maior. Ele foi em direção ao carrinho que tem massa maior. Por quê? As forças aplicadas foram as mesmas, mas sua massa eram diferentes. Ou seja, prevaleceu quem tem a massa menor. Sua menor massa fez com que sua aceleração, consequentemente, fosse maior. Isso na física do acidente de trânsito, lógico, o carro de maior massa faz mais estrago de menor massa. Né? O impacto aí de frontal, a quantidade de energia é conservada, mas não tem como ser mais para frente que você vê que aquela coisa que eles explicaram, né? Maior massa, o que acontece com a aceleração? Menor assim, com licença. É um exemplo fácil. Pega uma carreta e pega um carro baixo, tipo um morro, ou um morro. É um bom exemplo já. Mas aí também vai depender da força, né? Não, aí envolve uma outra grandeza chamada quantidade de movimento. A força aplicada em ambos foi a mesma. Mas aqui também só falando da aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Vai aplicar já a segunda lei de Newton aí. Vai ter uma força resultante em que o corpo com maior massa vai interagir com o outro de menor massa, só que como de menor massa, como foi explicado aí, viu lá, se você tem menor massa, olha que consegue a aceleração. É 2 metros por segundo quadrado. O de maior massa, se colocar 5 vezes, já cai bem a aceleração, entende? Para lá, no valor do 4, então você vê, o outro vai com mais rapidez. Pessoal, obrigado.